Eu sou a Gabi, eu tenho 16 anos e eu trabalho com a internet desde 2023. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as escolas, tá? Nesse canal eu não abordo assuntos como esse, então eu falo sobre marketing digital e desenvolvimento pessoal. Mas é um tópico importante que eu já queria gravar um vídeo falando sobre isso faz um tempo. Mas eu tava meio com receio de como as pessoas poderiam agir, né? Esse vídeo sendo entregue para mais pessoas do que o normal. Porque se for entregue apenas para você que já é meu inscrito, tá tudo bem, eu sei já como você vai reagir. Mas se ultrapassar a bolha, esse era o meu receio. Porém, eu não tô nem aí aqui. Eu só vou mesmo abordar algumas coisas que eu venho vendo nas escolas, tá? E aí eu quero saber depois se você concorda ou se você discorda. Lembrando que eu estou estudando, tá? Então, por exemplo, você é uma pessoa que já terminou a escola há seus 10, 15 anos. E você quer opinar sobre determinada coisa, mas você não tá vivendo ali na pele. Então, cuidado com o que você vai opinar. Eu estou vivendo na pele o assunto que eu vou abordar aqui. Então, por isso que eu também quis trazer sobre isso, tá? Bom, ano passado eu estudava em uma escola particular. E eu estudei nessa escola desde o primeiro ano, tá? E eu fiquei 10 anos. Então, eu estudei do primeiro ano infantilzinho até o primeiro ano do ensino médio. Na real foram 11 anos, né? Enfim, uma coisa assim, 10 a 11 anos eu fiquei nessa escola. E aí no segundo ano, que é o que eu estou agora, atualmente, eu fui para uma escola pública. E eu indo para essa escola pública, eu passei a refletir sobre muitas coisas. Uma das coisas é o quanto a educação do nosso país é horrível. Ah, mas você não sabia disso? Eu não tinha ideia do quanto era ruim. Eu sabia que era ruim, mas eu não tinha ideia do quanto era. Porque eu nunca tinha vivido na pele. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. Eu não sei se dá, acredito que dê pra perceber, né? Pelo meu rosto e tudo mais. Eu não sou a pessoa que fazia uma zona na sala de aula. Não, sempre gostei de estudar. E aí, eu mudei de escola porque primeiro eu queria saber como que era uma escola pública. Então, foi por opção, não foi porque, sei lá, meu pai perdeu o emprego e aí eu tive que... Não, foi porque eu queria saber como que era e porque eu precisava de mais tempo ali pra focar no meu trabalho. Então, na escola particular, acabou que o meu desenvolvimento caiu bastante, por eu estar faltando, por eu às vezes não conseguir entregar um trabalho, e aí eu perdi a ponto, então enfim, aí eu falei, olha, vou unir o útil ao agradável, eu já queria saber como que seria uma escola pública, então eu fui lá, troquei, certo? Mas eu vi que é muito complicado, sabe? Porque a educação do nosso país é muito ruim, e apesar disso ser falado, é pouco falado, deveria ser muito mais falado, muito mais mesmo. Porque, graças a Deus, eu ainda tive, assim, uma baita bagagem, né, da escola particular. E eu não sofri. Mas, pra quem viveu, eu sei que tem pessoas que não chegam nem perto de ter condição de pagar uma escola particular. Então, tem que ali conviver e ter que estudar na escola pública. E ter que viver aquilo ali que, tipo assim, é horrível. A educação, o ensino é horrível, tudo horrível, tá? Vamos começar aqui. Os professores... são horríveis, tá? Se você é professor de escola pública e você não é ruim, você se considera professor bom, meus parabéns pra você, tá? Porque de verdade tá em falta professores como você, porque é horrível os professores, tá? O professor de educação financeira, ele chegar na sala de aula e ele falar que você jogar em tigrinho, você jogar com aposta, ele sabe com esse jogo de aposta? Você colocar seu dinheiro naquilo é você investir o seu dinheiro, ele falar que aquilo é um meio de investimento. Na minha opinião, já perdeu totalmente a autoridade, já perdeu totalmente tudo. Tipo assim, como que você, como professor de educação financeira, chega na aula, na sala de aula com 30 alunos, e você me solta que você pôr seu dinheiro em jogo de azar é investir o seu dinheiro. Isso, pra mim, já foi o cúmulo de tudo. E sem contar os professores que chegam ali cuspindo o lado que eles apoiam da política, cuspindo que tal fulano é ruim, que tal ciclano é bom. Tipo assim, cara, você tem que só dar aula. Eu não quero saber quem que você apoia, entendeu? Ninguém precisa saber quem que você apoia. Você como professor, a sua obrigação é ensinar para os alunos o melhor, né? Nem o melhor a se escolher, porque quem vai saber o melhor a escolher é cada um por si mesmo. Às vezes o candidato que você vai apoiar é diferente do que o outro vai apoiar, porque os seus princípios é diferente do outro, e você chega cuspindo ali, eu levanto a bandeira pra tal fulano. Tipo assim, isso é totalmente antiprofissional. Isso aí mostra o quão não profissional os professores são, tá? E lembrando, pelo amor de Deus, se você é professor e você não é assim, tá? Meus parabéns. E eu não estou generalizando, tá? Só tô falando, por exemplo, os professores da escola que eu tô atualmente, que é uma escola pública, certo?
E assim, sem contar uma outra série de fatores que acaba acontecendo. E os professores que eu tenho dó dos alunos, dó dos professores, porque alguns professores chegam na sala de aula e eles simplesmente tentam dar aula, mas é impossível, porque ninguém tá nem aí, ninguém presta atenção. O aluno, ele manda mais na escola do que o próprio diretor da escola. É um absurdo o que acontece. E assim, nossa, Gabriela, mas que indignação, né? Eu estou indignada porque, primeiro, eu nunca vivi isso. Eu tinha noção de que o ensino público ele não era bom, né? Porque, enfim, a gente sabe que no Brasil a educação ela era pra ser muito melhor do que é. Então eu já sabia que era ruim, mas eu não sabia que era tão ruim, tá? E assim, eu nunca vivi isso, então pra mim, eu fico assim, abismada, entendeu? Com o que acontece. E eu fico pensando nos alunos, porque são pessoas, né? São adolescentes, são crianças em que não tiveram acesso e nem vão ter, provavelmente, porque dali poucos estudam em casa, poucos vão tentar vestibular, poucos vão tentar ao menos uma faculdade, certo? Então, são pessoas que não tiveram acesso a um conhecimento relevante, não vão ter. E aí, como que vai ser? Sabe? Às vezes eu fico escutando as conversas da galera e é tipo assim, nossa, eu não sei, tipo assim, eu vou soltar aqui alguns exemplos. Teve um exemplo que foi que aconteceu, que eu tava escutando, que o menino, ele falou assim, nossa, se continuar do jeito que tá, eu vou ter que ir pro mundo do crime, né? Se é que você me entende. Porque, aí ele falou assim, porque eu não quero fazer faculdade, eu não vou fazer vestibular, eu não tenho base ali de família pra me ajudar e tal. Sabe, foi um exemplo mais ou menos desse estilo. E aí eu fiquei pensando, putz, a pessoa, ela tipo assim, é sem opção nenhuma, ao ponto da única opção que ela vê pra escolher é a que é extremamente errada, sabe? Então, eu também não julgo. Por que eu não julgo? Porque eu sei que muitos adolescentes lá vão pra escola só pra, tipo assim, comer a comida da escola, porque não tem o que se alimentar em casa. Muitos ali tem que estudar e trabalhar, porque não tem uma base ali, uma base em casa, né? Uma família ali, uma família estruturada pra sustentar, pra pagar as coisas em casa. E aí o adolescente, ele tem que trabalhar ali pra poder ajudar na renda. Então, tipo assim, isso, ao meu ver, me entristece muito, de verdade, porque não era pra ser assim, era pra ser muito melhor, sabe? Era pra ser muito melhor. O ensino é horrível. O que é ensinado, eu tô no 2º ano do ensino médio, o que é ensinado, assim, eu vou ver se eu encontro uma apostila pra mostrar, num próximo vídeo, talvez, mostrar o conteúdo da apostila. Tipo assim, é um conteúdo que muitas vezes até tá errado, o conteúdo da apostila. É um conteúdo raso, extremamente raso. Tipo assim. Então, de verdade, eu fico muito triste o caminho que tá tomando. Porque, querendo ou não, isso é o que forma ali as pessoas, né? É o que forma. E a gente fala que quem tem que educar a criança e o adolescente não é a escola, e é a mãe e o pai, né? Quem tem que dar educação ali. Só que acaba que a escola, ela tem uma parte muito importante ali da educação do jovem e do adolescente, sabe? Muita coisa que você tem como princípio ali, às vezes vem da escola, às vezes não vem de casa, porque você passa mais tempo na escola do que na sua casa. Então, é normal que isso aconteça. E aí eu fico vendo, por exemplo, eu estudo ali com a galera que já tá velha já, né? Que a gente já tá quase se formando. Mas eu fico pensando nas criancinhas pequenas, sabe? Que tem lá seus 8, 9 anos. E, tipo, umas crianças que vão crescer ali com uma péssima educação, com um péssimo aprendizado, sabe? Uma criança que o caminho que elas vão tomar é o caminho que a galera da minha sala tá tomando, e que eu vejo que não é um caminho legal, sabe? E aí é uma galera que vai fazer bico, é uma galera que... E tipo, isso é muito triste. Vai dizer que você não acha isso triste. E não era pra ser assim, né? Agora, falando um pouco da escola particular, que o ensino é bom, não vou negar que o ensino é bom, da particular, é o mínimo também, né? Mas eu vejo que falta muita coisa também. Porque a pública, por um lado, ela tá dane-se pra você, né? Se você for fazer um concurso, se você for criar um negócio, se você for ser um nada na vida, eles não estão nem aí. A particular, por outro lado, ela te empurra pra ser funcionário. Ela te empurra... Qual que é o conceito da particular? Eu que estudei ali muito tempo. Basicamente, você vai terminar a escola
você vai fazer um vestibular, você vai entrar pra uma faculdade, aí depois você vai fazer mestrado, doutorado, enfim. Aí você vai terminar lá com seus 30 anos de estudar, e aí você vai arrumar um trabalho pra ganhar seus 15 mil, 20 mil. Tem gente que tá satisfeito. Eu não me satisfaço com esse salário, tá? Estudar tanto tempo, sabe, pra tá ganhando 20 mil no mês ali, no final, entendeu? Então isso pra mim, mas, por exemplo, pra quem se contenta com esse salário, que é um salário muito bom, inclusive, tá? Porque uma coisa interessante é que você ganhando 5 mil reais hoje no Brasil, você já faz parte dos 10, 15, 20% mais rico. Então você pensa que você ganhando 20 mil, eu chutaria ali que você faz parte dos 5% mais rico do Brasil. Então depois é um dado até interessante de se pesquisar. Deixa eu ver aqui se eu consigo esse dado rápido. Você ganhando 20 mil. Aqui, ó. De acordo com o IBGE, em 2024, o rendimento médio mensal domiciliar per capita do 1% mais rico era de aproximadamente 21 mil. Então, se você ganhar 21 mil em 2024, né? Basicamente, você fazia parte do 1% mais rico. Então, eu chutei até alto, 5%. Você faz parte do 1% mais rico ganhando 20 mil. Então, tipo assim, é um excelente salário. Mas, para certas pessoas, é pouco. Pra mim, por exemplo, é pouco. Eu almejo mais que isso. Então, a escola particular te caminha pra esse rumo aí, né? Então, eu acho que falta muitos assuntos a serem ensinados, não só nas particulares, mas em todas as escolas. Falta ser falado mais de política, falta ser falado mais de educação financeira, falta ser falado mais de inteligência emocional. Pelo amor de Deus, isso tinha que ter nas escolas. Então falta ser falado de muito assunto importante que não tem. E o que eu vejo também, que eu tava conversando até com meu pai, que é o seguinte: a tecnologia veio tipo assim, de forma muito bruta, assim, eu diria. Por quê? Porque atualizou muito. Antigamente, tipo assim, quando eu tava no 7º, 8º ano, a gente usava o Braille. Quem é da época do Braille? Comenta aqui. A gente usava o Braille pra pegar a resposta. E, tipo assim, tinha um limite de resposta. Então, assim, você estudava mais, sabe? Hoje em dia, o ChatGPT, ele é ilimitado. Você não tem que pagar nada. E você consegue perguntar o que você quiser pro ChatGPT. De qualquer prova, de qualquer exercício, de qualquer coisa. Ele faz pra você, entendeu? Então, ficou tudo muito fácil. Eu acho que o ensino nas escolas, eles deveriam mudar. Porque como foi mudado, o meio de você aprender, as tecnologias vieram e aí facilitou muito para os estudantes, tinha que, de alguma forma, porque assim, não tem como você, por exemplo, essa coisa agora, pois na minha antiga escola particular agora, você quando vai entrar na sala de aula, você tem que deixar seu celular numa caixa e você só pega no final da aula, entendeu? Na escola pública, que é a que eu tô atualmente, você fica de boa com o celular. Mas agora na particular, por exemplo, eu acredito que na maioria das particulares deve estar assim, você tem que deixar seu celular lá e você só pegar no final da aula. Isso gera ódio no coração do aluno, do estudante, porque você não quer ficar sem seu celular, entendeu? E ali, ao mesmo tempo, o que tinha que acontecer? Ao meu ver, você poderia ficar com seu celular, só que o ensino das aulas, eles tinham que mudar, tinha que ser ali mais legal, entendeu? O ensino hoje é muito chato. Pra você aprender, o professor ele fica lá 30 minutos falando sobre a Revolução Francesa. Você sabe o que foi a Revolução Francesa? Assim, eu aprendi porque eu fiz muito trabalho sobre isso. Por isso que eu aprendi. Mas meu professor, ele entrava na sala de aula, ele ficava 2 aulas, ficava lá quase 2 horas falando sobre a Revolução Francesa. E eu dormia nas aulas. Por quê? Porque não era nada didático. Não era nada interativo. Era um cara lá na frente da sala de aula falando sobre um assunto, data, acontecimentos, e é óbvio que eu não vou decorar. E é óbvio também que a maioria dos dias eu não vou querer ficar sentada prestando atenção. Então tem que ter mais didática, ao meu ver. É óbvio que tem assuntos que você pode ver que quando ele é mais didático, é até mais legal de você entender, de você aprender. Porque não é um assunto extenso chato, entendeu? Então, eu não sei como, de qual forma, eu também nem tenho que pensar nisso, porque eu não consigo mudar nada, né? Aqui é mais um vídeo desabafando e falando de como que tá a situação atualmente, de alguém que tá vivendo isso, né? Então, por exemplo, mas o que eu vejo é que tinha que mudar o ensino nas escolas, a forma que é ensinado, porque da mesma forma que mudou para os estudantes terem acesso aos assuntos, a forma de explicar os assuntos tinha que mudar também, entendeu? Então acho que tendo essa mudança, primeiro que o aluno ele ia ter mais interesse. É óbvio que tem gente que nem se fosse a melhor forma do mundo ia se interessar, mas para quem gosta mesmo, né, ia ser mais interessante para a pessoa.
as pessoas iam aprender mais, teriam mais assuntos relevantes e menos relevantes, sabe? Porque tem muito assunto que é irrelevante nas escolas. Então, eu vejo que tem muitas mudanças a se fazer. Mas é óbvio que o que a gente pode fazer aqui a gente que é estudante, é estudar em casa, é fazer o nosso na bolinha, né? Meu pai que fala essa frase, eu fazendo o meu na bolinha e tal. Então, a gente, por conta própria, aprender ali o que é relevante, estudar e deixar a preguiça de lado. Por exemplo, hoje eu tô aqui com energético, não é saudável, mas às vezes eu tomo pra dar um pique ali maior pra estudar, pra buscar pelos assuntos, porque na escola isso não vai ser passado. Ano que vem é bem possível que eu volte pra minha antiga escola, porque eu não quero terminar, né, onde eu tô. E graças a Deus, hoje, meu pai, ele pode pagar. Eu também tenho meu trabalho aqui na internet que eu conseguiria também. Se ele não pudesse, a gente conseguiria rachar. Então, assim, é tranquilo. Mas, infelizmente, eu sei que pra muitas pessoas não é assim que funciona. E é complicado, né? Mas o que eu tenho de dar de conselho pra você é isso. É você estudar na sua casa, é você, os tempos ali. Ah, mas eu também trabalho e é difícil. Eu sei que é difícil. É difícil mesmo. Mas nada é fácil na vida, assim. Pra ninguém, nada é fácil. Pro bebê, as coisas são difíceis porque ele não sabe falar, ele não sabe se comunicar, ele não sabe andar, ele não consegue se locomover, então isso é difícil. Pra criancinha ali, é difícil porque ela quer fazer as coisas de adulto e ela não pode. Pro adolescente é difícil porque ele não é nem adulto e nem criança, e aí a cabeça fica confusa, e aí tem a pressão da sociedade pra saber o que vai fazer, pra, sabe, se encaixar em alguma coisa. Pro adulto é difícil porque tem responsabilidades, então pra todo mundo a vida, ela sempre vai ser difícil, sempre vai haver dificuldades. Então o que a gente pode fazer é levantar a cabeça, enfim, se apegar ali à nossa fé, não sei se você acredita em Deus, enfim, mas se apegar ali a Cristo, porque ali as coisas... Eu tava assistindo um podcast esses dias e a pastora, né, uma pastora no podcast, ela falou assim: a sua vida sem Cristo, ela tem muitos problemas, e a sua vida com Cristo, você acha que não vai haver problemas. Vai haver problemas também, só que esses problemas, eles terão soluções. Então fica aqui a lição também, sabe? Quando você tem uma vida ali de fé mesmo, de espiritualidade, acaba que seus problemas, eles têm soluções, então eles se tornam pequenos. Isso é uma dica que eu dou pra você também. Você, nossa, mas é muito difícil, eu tenho muitos problemas, eu trabalho, eu estudo, isso e aquilo. Tenta se apegar a algo, porque algo, de preferência, é Cristo, porque aí os seus problemas, eles terão soluções, e o que era muito difícil vai se tornar um pouco mais fácil, certo? E você que é pai e que é mãe, incentiva o seu filho a estudar, mas também não dá uma apostila de 200 páginas pra ele ler e fazer os exercícios, isso é chato. Tenta ajudar ele, incentivar ele a estudar de forma mais didática ali. Enfim, tem várias formas de você fazer isso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir, então pra eu aprender, por exemplo, sobre política, né, que é um assunto importante a se saber, que eu venho estudando também, eu coloco podcast. Só que eu não coloco aqueles podcasts que é debate de um cara de direita contra um cara de esquerda, não. Eu coloco um podcast que ele é, tipo assim, neutro, e a pessoa, ela tá falando ali sobre determinado assunto da política, pra aprender sobre educação financeira, por exemplo. Eu escuto muito Thiago Nigro, tem vários outros também da área, que ele fala ali sobre os assuntos, né, da área, e é de uma forma legal de você entender. Então ele vai falar sobre taxas, sobre Tesouro Selic, sobre CDB, sobre renda fixa, sobre renda variável, sobre Bitcoin, sobre números e isso e daquilo, e subiu 10% e caiu 0,5%. Enfim, ele vai falar sobre essas coisas que são chatas, só que de uma forma didática e legal de você entender. E o estudo, eu acho que ele tem que ser assim. É só assim que você vai aprender, você não vai conseguir aprender da forma chata. E também uma coisa interessante é que cada um aprende de uma forma. Então, às vezes, tem pessoas que vão aprender daquela forma tradicional lá, que o professor chega e ele fala e você aprende. Tem outras pessoas que vão aprender mais com slides, outras que vão aprender mais com apresentações, outras, enfim, cada pessoa tem o seu meio ali de estudar, então você tem que descobrir o seu também, beleza? Então, um vídeo de desabafo aqui, eu diria, né, falando sobre escolas. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui o que você acha sobre isso. Se você é uma pessoa que já terminou a escola e que vê também que não tá legal. Se você é um estudante que também não aguenta mais, comenta aqui. Vamos conversar nos comentários e vamos se ajudar aqui, né, estudar. Quem sabe a gente abre uma comunidade de estudo. Ia ser bem legal, né? Enfim, deixa o like e até o próximo vídeo.